Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva. Hoje temos uma convidada especial, ela é nossa parceira aqui no nosso Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva, colabora com a gente muito e se disponibilizou a gravar uma série de aulas falando sobre saúde mental em família, no qual ela é especialista no assunto. A doutora Angela Hillary. Desde já quero agradecer imensamente a disponibilidade. Vou falar aqui um pouquinho da formação da doutora Angela, para que todos a conheçam melhor. Ela é psicóloga, terapeuta de casal e família pela Escola de Terapia Familiar da Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. É psicoterapeuta de crianças e adolescentes em psicoterapia psicanalítica. Tem pós-doutorado em terapia familiar. Tem doutorado em educação pela Faculdade de Educação da USP, presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia, é membro efetivo da Associação Europeia de Terapeutas de Família, membro titular da Associação Brasileira de Terapeutas de Família e da Associação Paulista de Terapeutas de Família. Ela também é fundadora e diretora de um centro de estudos aqui em Itupeva chamado Centro de Estudos da Família Itupeva. É uma escola essa que é associada à rede europeia e latino-americana de escolas sistêmicas. Doutora Ângela, mais uma vez, muito obrigado por dedicar esse tempo aqui ao nosso centro de estudos. E serão uma série de 3 aulas, tá certo? A primeira aula, família e seus conceitos. Segunda aula será psicoterapia de casal e família. E a terceira aula, trabalho integrado. Então, boa sorte, boa aula para todos. Na aula de hoje, então, família e seus conceitos. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, doutora. É uma satisfação poder estar me responsabilizando por uma série que vai estar sendo gravada, de 3 aulas, na verdade. Hoje é a primeira, e que eu, com muita satisfação, realmente vou me dirigir aquelas pessoas que estiverem em algum momento nos acompanhando por essa gravação. Eu sou a Angela Hillary e eu, na verdade, dirijo um centro de estudos, que é o CEF, Centro de Estudos da Família Itupeva, e nós temos um acordo de colaboração técnica com o Centro de Estudos em Saúde Mental Itupeva, que é associado ao Hospital Psiquiátrico Itupeva. Então, em função dessa colaboração, nós temos podido realizar algumas atividades em colaboração. E, certamente, todas elas vão envolver a família. Essa é, inclusive, a primeira série a primeira aula dessa série, ela vai exatamente se ocupar de família, né? Mas como a série também tem a denominação Saúde Mental em Família, eu não poderia deixar de iniciar essa primeira aula me referindo à terminologia saúde mental. Então, vale a pena que nos ocupemos de pensar saúde mental como no sentido de estar relacionada à forma como uma pessoa reage às exigências, os desafios, as mudanças de vida, e como isso se reflete no seu sentir, pensar e fazer, que vai ser exatamente do que vão se ocupar aqueles profissionais que se dedicam a realizar atividades tanto de atenção no sentido de tratamento para transtornos emocionais, como para a prevenção e promoção da saúde mental. Quando a gente pensa, inclusive, em promoção de saúde mental, prevenção, vale a pena recorrer a autores que nos auxiliam a pensar o que deve haver num substrato, num contexto onde nós, seres humanos, somos constituídos como tais, não é? Que venham a propiciar o desenvolvimento de uma saúde mental que nos permita
vivermos bem conosco mesmo, que permita que nós tenhamos atitudes responsáveis e cuidadosas também para com os outros. Um autor que nos auxilia muito a pensar nesse sentido é o Juan Luiz Linares. Ele desenvolveu um conceito que se chama nutrição relacional. E esse conceito coloca para nós que um contexto onde existe a nutrição relacional é um contexto onde existem os seguintes elementos: reconhecimento e valorização. O que quer dizer isso, não? Consiste em que nós reconheçamos a existência de um outro, mesmo, e que implica na percepção das necessidades desse outro. A gente consegue reconhecer as necessidades dessa outra pessoa. Onde existe a valorização, que consiste em apreciar as qualidades de um outro, mesmo que sejam diversas das nossas qualidades. Onde exista carinho e ternura. Que é isso, carinho e ternura? É quando aquilo que nos leva a uma entrega, uma disponibilidade ao outro de uma maneira extremamente aberta, né? E a sociabilização, que possui duas vertentes, a proteção e a normatividade. Sentido de proteção: os pais protegem seus filhos de possíveis agressões do meio ambiente, mas também lhes oferece algo que se chama normatividade, que vai assegurar que esse filho venha a respeitar as regras dessa dada sociedade. Muito bem, então são elementos de natureza cognitiva, emocional e pragmática, né, que se dão relevantes para existirem no contexto aonde um ser humano vai se tornar um ser humano. Ele vai encontrar satisfeitas aquelas necessidades básicas de um bebê quando nasce, que são proteção física e, na verdade, psicológica também. Então, um conhecimento dessa natureza já nos auxilia a pensar que, se esses elementos existirem num contexto que vá receber este bebê, vai ser algo precioso, né? A Raquel Soifer, que é uma psicanalista já falecida, argentina, ela define família de uma maneira que pode nos auxiliar a seguir pensando agora, já tendo em mente esses elementos tão relevantes para existirem no meio aonde um bebê está. Vamos pensar um bebê inicialmente, né? Bom, ela define a família como a estrutura social básica que se caracteriza por um entrejogo diferenciado de papéis, pai, mãe, filhos, né? E que constituem esse modelo natural de uma interação em um grupo. Agora, essas pessoas vivem juntas por um tempo prolongado, numa inter-relação com a cultura e a sociedade, dentro do qual vai se desenvolver a criatura humana. Da maneira que eu já vou falando, eu creio que dê para a gente poder agora só usar explicitamente a terminologia, que todos nós nascemos numa família, e vamos sermos amparados por esta mesma família ou por quem a substitua. Mas alguém ou alguém vão se ocupar deste bebê. O que também nos leva a acreditar que qualquer um de nós, mesmo que não tenha lido no livro uma definição de família, tem a sua própria definição de família em função da experiência que teve nesse seu primeiro núcleo primário, nesse seu grupo primário, que é, sem dúvida nenhuma, a família ou quem a substitua em função do que necessita um ser humano para sua sobrevivência, que vai dessa total dependência para rumar, na verdade, gradativamente para o amadurecimento e uma autonomia, né? E esse grupo primário tem, como já falei, até pela questão dos elementos que o Juan Luiz Linares nos fala, uma importante função socializante,
Por quê? Porque esta família é que vai estar implicada para que nós interiorizemos normas e valores, né, que estão na base de um trabalho de civilização ou cultura. Bom, já repetindo, a família é a primeira instituição social na qual nos inserimos e buscamos proteção física e psicológica. A família acolhe a dor de seus membros e abre o espaço para a possibilidade de transformação e desenvolvimento do ser humano, como eu já coloquei para vocês, de uma total dependência, caminhamos para um amadurecimento e autonomia, né? Sabendo que os indivíduos constroem a sua identidade, quer dizer, aquela maneira pela qual nós nos conhecemos, em função dessa experiência relacional ao longo do seu ciclo de vida. Bom, a tarefa básica da família vai ser auxiliar um ser humano nessa sua trajetória, nessa sua travessia dessa absoluta dependência, não é? Mas não podemos de maneira nenhuma esquecer que outros grupos vão também estar implicados e contribuindo para que nós estejamos nos construindo a nossa identidade. Vai ser a escola, vão ser os grupos recreativos, uma hora os grupos afetivos e, inclusive, os grupos profissionais. Por outro lado, não é possível deixar de lembrar que a família criada, onde nós nascemos, ela está implicada numa família extensa, onde tem a família do cônjuge, da cônjuge, com os seus pais, com os seus de um e do outro, não é? E todos vão ter uma influência sobre os padrões de vida que são acumulados e os métodos para resolver as diferenças tanto culturais como experienciais. E elas são transmitidas de geração a geração. Ou seja, nós somos resultado não só da transmissão dos nossos próprios pais, mas dos nossos outros ancestrais. Ou seja, tem muita gente influindo na maneira como nós nos apresentamos hoje em dia, né? E como nós estamos falando, então, basicamente, a aula de hoje é para focar essa definição, vamos dizer, de família, mostrando a relevância dela, mostrando que nós vamos sendo constituídos a partir de uma atividade interrelacional, não é? Que é nesse jogo entre seres humanos, é a partir de encontros que nós vamos nos constituindo, e, sendo assim, vale muito a pena, e como já mencionei o Linares, não é? Falando de dos importantes elementos que poder se existirem no nosso contexto onde nós estamos vivendo, vai ser extremamente relevante para que nós tenhamos uma saúde mental que nos permita pensar, sentir, agir num mundo sem maiores desgastes emocionais, né? Vale a pena lembrar que, para tudo isso existir, deve ser muito importante, então, que nos acolham de uma maneira bem específica. E tem um autor, que eu vou terminar a aula de hoje falando dele, que é, na verdade, Rubem Alves, que é um escritor, que é um educador, escreveu muitas obras, tanto para os educadores como para as crianças, eles têm muitos livros infantis, e seus livros sempre trazem mensagens bem significativas para que nós possamos refletir, né? Refletir sobre a nossa existência. E num dos livros dele, que se chama O Amor que Acende a Lua, né, que é de 1999, ele escreve o seguinte, que o que as pessoas mais desejam
é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. Então, a gente diz, vai completando ele, a gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Rubem Alves termina assim: não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. O Linares, ele nos auxilia muito a ver, ele até chama a nutrição relacional de amor complexo, porque ele mostra para nós a importância de que não ficarmos, vamos dizer assim, apegados a uma ideia tipo apenas de amor, no sentido mais romântico do termo. Ele fala, gente, é um amor onde você está aberto para o outro. Me parece que essa escuta que o Rubem Alves nos fala, você está aberto ao outro para recebê-lo, para conhecê-lo. Imagine isso numa família, seus pais com seus filhos, os companheiros ou companheiras que cuidam de uma família entre si. E o Linares nos mostra que não é apenas esta questão de ternura e carinho, mas ele vai mostrando como você poder reconhecer o outro, você valorizar as qualidades de uma outra pessoa, e inclusive os aspectos de normatização. Então, vai além, não é? Uma contribuição, uma colaboração para o desenvolvimento de alguém, vai além de ser restrita a uma questão apenas de afeto no sentido romântico do termo, né? Que muitas vezes a gente, inclusive, procura se afastar disso, porque com receio de ficar, então, apenas sendo pensados como aquilo que fazem os românticos, né? Mas não, é algo que vai além disso. E mais, o Linares diz assim, se isto tudo estiver presente, aquela pessoa que estiver submetida a um contexto com esta natureza, ela vai ter uma vivência de efetivamente ser amado. É isto que vai dar, porque a gente é amado segundo um sentir, um pensar e um agir amoroso. Não basta dizer eu te amo. Então, por hora, ficamos por aqui com esse desafio, eu diria, de podermos vir a desenvolver, enquanto alguém que se ocupa da educação de outros seres, e também de nós profissionais nos desenvolvermos para também termos essa escuta que recebe o outro. Então, seguimos daqui em breve para a segunda aula desta série. Muito obrigada por enquanto.